Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. E a paz do Senhor para a nossa internauta que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos dando início a mais uma aula do curso de homilética. Tá? Esse curso é o curso de preparação de obreiros para a obra missionária do Rei Jesus. Então a gente tem essa responsabilidade de preparar os obreiros para a obra missionária, porque a obra do Senhor ela não para de crescer, tá? Ela está sempre crescendo. Então a gente tem esse dever de preparar a igreja para que todos sejam bem-sucedidos na sua missão. E para ser bem-sucedido a gente tem que ter o mínimo de conhecimento. Eu não vou dizer o máximo, porque realmente existe o máximo, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento, que é justamente esse conhecimento que a gente está passando para vocês aqui, que é uma gota d'água do oceano. Imagina, esse curso é uma gota d'água do oceano. Imagina quanto tem ainda, né? Então, a gente está trabalhando em cima desse processo de elaboração de sermão. Começamos semana passada e a gente pretende se alongar isso daí, porque provavelmente a nossa formatura ela vai ser ou no final de janeiro ou no começo de fevereiro. Por quê? Em dezembro a gente entra de férias. Aí a gente vai ter que botar em janeiro para concluir o curso. Tá? Por causa desse negócio de coronavírus, a gente se atrasou um pouco, era para terminar em abril. Então a última disciplina é essa, a última matéria é essa. Então a gente já está concluindo. Então a gente vai dar essa explicação para vocês e vai ter aquele período de teste, que é a prova que vocês passam, que é a prova de prática. Agora vocês estão aprendendo a teoria, depois vocês vão aprender a prática, se colocar em prática aquilo que vocês aprenderam. Claro, já avisei de antemão que não vou colocar ninguém aqui para pregar que eu vejo que ainda não está capacitado para explicar uma palavra, tá bom? Só vou colocar aqui que você tem visto que realmente tem já uma base para isso, que já traz a salvação na igreja. Então o que é que eu quero? Eu quero, digamos assim, aprumar você, né? Porque às vezes você está meio, aí centralizar você, para que você saiba como se comportar na ministração de uma pregação, tá bom, pessoal? Então, a gente parou aqui, características de um bom sermão. Foi isso, meu diácono? Características de um bom sermão. Então, um bom sermão não é caracterizado pelo quê? Pela criatividade. Apenas o quê? Pela criatividade. Tá fraco, não me cuspiu hoje não. Vamos lá? Um bom sermão não é caracterizado Pela criatividade. Ele não é caracterizado pela criatividade e eloquência do pregador, bom? E sim por algumas qualidades indispensáveis, tais como a gente vai estudar em cima, embaixo, que é a questão da unção, que eu falei semana passada, mas você já entende que para ser um bom ministro da palavra de Deus, não precisa que você seja um erudito, um especialista em letras, né? Um professor de português, um conhecedor do grego e do hebraico. Não precisa que você saiba necessariamente desses pontos aí, né? Dessa disciplina, dessas linguagens, dessa erudição, dessa eloquência. Não precisa que você saiba disso para que você possa se dirigir bem diante da igreja ou diante de alguém a quem você vai ministrar uma palavra de Deus. Por quê? Porque a principal dependência não é do seu conhecimento, nem da sua eloquência, nem do que você tem aprendido, e sim do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele é tão maravilhoso que a pessoa é analfabeta e ele faz a pessoa lembrar de palavras que ela ouviu da parte de Deus e ela prega e milhares de pessoas são salvas, tá? Por isso que é importante nós que sabemos ler a palavra, e quem não sabe ler, ouvir muitas pregações,
tá? Sabendo, porém, que você deve ouvir pregações de pessoas, homens que têm compromisso com Deus, para não colocar em determinada rádio, que eu vi um tempo desse, o camarada estava pregando lá e dizendo: meu irmão, quando falta coisa lá em casa, eu boto água no liquidificador, dou 2 glórias, trituro e tomo. Digo: olha para aí que pregação, vê só. Então é um movimento que muita gente está gostando, está se apegando por aí, mas que não edifica em nada, não dá crescimento nenhum, não produz nada na sua vida, certo? Que faz produzir a sua vida, faz você enriquecer em todo sentido, tanto no sentido espiritual como no sentido secular, é a palavra de Deus. Quando você lê ela, aprende ela e coloca em prática na sua vida, certo? Porque sabendo, porém, que nós, para pregar, nós temos que viver. Não adianta eu pregar se eu não viver. O apóstolo Paulo disse que antes dele pregar, ele se auto-julgava, ele se subjugava, para que ao pregar não roube, alguém não diga: tu não rouba. Para que ao pregar não adulteras, alguém não diga: você também não adultera. Então é necessário que o pregador, em primeiro ponto, ele faça uma autoanálise, uma autovigilância, um exame da sua vida e veja como está. Porque, só para você ter uma ideia, quando você tem uma vida de um verdadeiro cristão calado, você ganha vidas para Jesus. As pessoas olham para você de longe e dizem: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo, é uma serva. Ali sim. Então, pessoal, a gente precisa ter esse cuidado. Nossa vida, como está a tua vida? Tá? Então, o primeiro sermão deve ser da tua vida. O primeiro sermão deve ser o da sua vida. Como está a sua vida? Você tem dado um bom testemunho? Você tem dado um bom testemunho? Tá? Você tem vivido bem com seus vizinhos, com seus companheiros de trabalho, por onde você passa, na sua congregação? Você tem vivido bem? Então, se você tem vivido bem, você já está sendo um testemunho para as vidas das outras pessoas, tá certo? Então, característica de um bom sermão não é caracterizado apenas pela criatividade e eloquência do pregador, né? Me lembro de uma vez de um homem que ele pregava muito bonito, mas pregava, ele tinha uma linguagem muito erudita. Mas entenda uma coisa: imagina você pregar com uma linguagem eloquente e erudita em uma favela onde só tem barraco de lonas. O que é que aquelas pessoas vão aprender com a sua erudição? Então, cada pregação, ou seja, cada lugar, cada pessoa, cada setor tem um tipo de pregação. Certo, pessoal? Imagina, eu vou lá dentro de uma invasão onde as pessoas são sofridas, barracos, lonas, desempregados, necessitados, drogados, e eu vou dizer: creia, irmão, Deus pode te dar um bem dado. E aí? Deus pode te dar um bem dado, poder? Pode, mas esse não é o objetivo naquele momento. Não é o objetivo naquele momento. Tem muitas outras coisas para ser aplicadas para que isto venha a acontecer lá na frente. Certo, pessoal? Então, para cada setor tem um tipo de pregação, tá? Imagina você está no hospital. O que você vai pregar naquele hospital? Tá entendendo? Você está em um local, num presídio. O que você vai pregar no presídio? Sabendo, porém, se você não souber pregar no presídio, você pode até morrer lá. Deus não vai te proteger. Se pregar errado lá, você pode morrer. Tá entendendo? Tem que ter cuidado. Tá? Tem que passar por um processo de ensinamento para poder entrar no presídio e pregar, porque dependendo, você pode ficar lá mesmo. Então, para cada setor tem um tipo de pregação, sabendo, porém, que em todo setor, ainda que muitos tipos de pregação, mas o objetivo é o mesmo, que é o quê? É falar de Jesus. Eu me lembro de uma vez a irmã perguntou assim: ô pastor, se eu for pregar para um mormon, se eu for pregar para um budista, se eu for pregar para um espírita, bom, você pode pregar para um budista,
para o espírita e para os mormons. Como assim? Você não vai pregar para os mormons sobre os mormons, né? Mormonismo, né? Você não vai pregar para o espírita sobre o espiritismo. Você não vai pregar para o budista sobre o budismo. Você vai pregar para o mormon, o espírita e o budismo sobre Jesus Cristo. Certo? Nosso objetivo é mostrar Jesus Cristo. Seja para o católico, seja para o espírita, seja para o budista, seja para o satanista, seja para quem for. É mostrar Jesus. O alvo da pregação é mostrar Jesus. Paulo disse: importa que o nome do Senhor seja anunciado. Tá? Então, o objetivo é mostrar Jesus. Tá bom? Então, a característica de um bom sermão não é... Um bom sermão não é caracterizado apenas pela criatividade e eloquência do pregador, e sim por algumas qualidades indispensáveis, tais como unção. Unção, para vocês entenderem de uma maneira mais popular, é um tipo de qualificação, de preparação, tá? É uma capacitação que Deus dá a você para exercer aquela função que Ele quer, aquilo que Ele quer que aconteça. Por exemplo, você vê que Sansão, ele tinha uma unção constante? Não, porque a unção ela vem mediante o Espírito Santo. O que acontece? Antigamente o Espírito Santo ele não morava dentro do homem, ele operava de maneira carismática, digamos assim. Ele vinha naquele momento que era necessário. Então Sansão não era um homem constantemente pronto para levantar e fazer sacelho, não. Era só nas horas que era necessário que Deus dava a porção necessária para Sansão vencer aquela situação, certo? Por isso que antigamente no Antigo Testamento tinha porção dobrada do Espírito. Hoje já não tem mais, porque hoje o Espírito já foi derramado em nós na quantidade exata. Todos nós somos morada do Espírito Santo, não precisamos mais de porção dobrada, tá certo, pessoal? Então o que acontece? Sansão estava ali, e na hora do vamos ver, ele clamava, Deus já mandava o Espírito descer. Ele vencia a situação. Quando ele acabava de vencer a situação, vencia o inimigo, o Espírito voltava, saia. Então, ele operava de maneira assim. É uma linguagem que diz assim, carismática, era no momento. Então, a unção hoje era diferente daquele tempo. Naquele tempo, ela vinha por medida. Agora ela já foi derramada na medida exata. Então, você já tem a unção de Deus em você. Porque quando você recebeu a Cristo, você já foi batizado com o Espírito Santo. Entende bem? Batizado. Porque a gente tem uma linguagem que eu acho errada. Não sei se a tribuna aqui concorda, mas a gente diz assim, ó, você já foi batizado com o Espírito Santo, e a gente chama batismo de aquele revestimento que a pessoa fala em línguas, né? A gente costuma chamar batismo isso daí. Porque segundo a palavra de Deus, deixa bem claro que nós fomos batizados quando recebemos a Cristo, batizados em Cristo, recebemos as virtudes do Espírito Santo. Agora, aquilo que as pessoas chamam de batismo, eu chamo de revestimento de poder, que é quando você, né, recebe aquele poder, e daí poder você recebe dons, né, de línguas, né, recebe um dom de um tipo de operação, quem sabe, de milagre, de cura, e daí vai. Então eu chamo de revestimento de poder, eu chamo de batismo com o Espírito Santo, tá certo, pessoal? Então, mas a gente pentecostal costuma dizer assim, usar essa linguagem, você já foi batizado com, substituindo a linguagem que deveria ser exata assim, você já foi revestido, né? Revestido. Então, essa é a questão. A unção é um tipo de capacitação que Deus dá para você cumprir com uma tarefa, chegar ao ponto que você vai concluir aquilo que Ele mandou. Então quer dizer, todos vocês que receberam a chamada de Deus, nenhum de vocês, nenhum de nós podemos voltar atrás daquilo que Deus nos mandou fazer. Por quê? Porque Deus já nos capacitou com uma unção exata para Ele chegar à conclusão daquilo que Ele nos mandou fazer. Não podemos voltar atrás, de maneira nenhuma, certo? Até porque o Senhor deixou bem claro na sua palavra que Ele não se agrada daquele que volta atrás, porque a minha alma não tem prazer naquele que recua. Então nós não podemos recuar, temos que ir adiante. Você vê,
Você tinha, por exemplo, quantos homens no tempo de Saul voltaram da peleja com medo de Golias? Voltaram, ficaram todos se amontoando, tudo com medo. Cada homem grande, e chega o pequeno Davi, cheio de ousadia e unção da parte do Senhor, e ali enfrenta o gigante e derruba ele, porque ele estava ali em nome do Senhor, com ousadia, coragem e uma unção específica para vencer o inimigo. Então não tenha medo, não tenha medo, enfrente o gigante, porque Deus, Ele já te capacitou para cumprir com essa tarefa. Amém, igreja? Amém. Então, um sermão sem unção é como uma comida sem sal, né? Falei sobre isso aí semana retrasada. E uma comida sem sal é horrível, né? Horrível. Você não sente prazer em comer aquela comida. É o tipo de pregador que ele vem pregar, ele termina a pregação e você não sentiu nada, você só ouviu, não sentiu nada. É o tipo da pregação que é sem sal, certo? O sal é o quê? O sal ele é o quê? Um tempero. Para que serve o sal? Para temperar. Não é para salgar, tá? O sal é para temperar, tá? E tem que ser temperado na medida certa. Não pode nem passar da conta e nem faltar. Então a gente precisa entender que uma ministração, ela tem os seus limites, tá? Ela tem as suas aplicações, seus momentos exatos de falar determinadas palavras. Então, unção ou seja, um sermão sem unção é como uma comida sem sal, né? O Senhor disse uma certa vez: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal. E não só a nossa vida deve provocar sede nas pessoas que virem a Deus, como também aquilo que a gente fala. Entendeu? Aquilo que a gente fala tem que provocar sede nas pessoas, desejo de vir conhecer, né? De vir beber da fonte da água da vida que jorra nesse lugar. Então, não deixe que falte sal na sua vida, tá? O que é faltar sal na sua vida? Faltar sal na sua vida é quando você começa a deixar de orar, ler a palavra, jejuar, se consagrar, deixa de evangelizar, deixa de vir à igreja, né? Começa a se envolver com pessoas que não devia, falar o que não devia, assistir o que não devia, brincar de maneiras que detrata o outro, a imagem de Deus, aquilo que Paulo diz que o homem, com a boca que ele abençoa, ele amaldiçoa. Não pode mandar dois tipos de água, né? De uma mesma fonte, ou manda água salgada ou manda água doce, né? Então, é o seu testemunho que vai fazer com que você seja um sal ativo e não um sal insípido. E aí, com este sal que já é você, quando você ministrar uma palavra, ela vai sair temperada por causa da tua vida, E esse tempero é que verdadeiramente vai fazer as pessoas sentirem o desejo de aceitar Jesus como Salvador. Amém? Está dando para entender alguma coisa, pessoal? Amém. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estou deixando uma dúvida no ar? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Mas vamos lá, vamos se alongar mais um pouco. Não comida sem sal, ou seja, sem tempero e sem gosto. O mundo está faminto pela palavra de Deus, mas deseja que esta palavra seja o quê? Bem temperada. Muito bem. Uma palavra bem temperada, para você entender melhor, é aquela palavra que você... a palavra bem temperada é aquela palavra que você dá e a pessoa entende perfeitamente o que você está falando. Veja lá, acrescentei na tua apostila o Evangelho escrito por Mateus 13 e... Se é o 19, se é o 29. Deixa eu ver aqui. Evangelho escrito por Mateus 13 e 19. Quem pode ler em alta voz? Ouvindo alguém a
vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. A palavra ela é sementes, grãos. Tá? Quando você está ministrando, você está semeando. Então, essa semeadura tem que ser bem semeada, tem que ser tem que ser feita de uma maneira excelente. Então, entende bem. Quando você está pregando a palavra, você tem que fazer com que as pessoas que estão ouvindo ela fiquem sem dúvida. Entenda perfeitamente o que Deus está falando para ela. Está entendendo? Porque existe alguém que está tentando arrebatar aquelas palavras daquela pessoa que está ouvindo. Então, o que é que acontece? Quando a gente ministra a palavra, ele diz assim, ó, se alguém ouvir a palavra do reino e não entender, vem o maligno e me arrebata aquilo que foi semeado. Então, eu preciso pregar e explicar aquilo que eu já preguei para mim e expliquei para mim. Eu não posso pregar aquilo que nem eu entendo. Está entendendo? Até o versículo, quando você vai ler na igreja, é bom que você entenda ele. Né? Às vezes a pessoa vai lá e lê um texto da Bíblia na igreja, que ele nem sabe o que significa aquilo ali. Então é importante que você primeiro entenda aquele texto. Se incomode, procure investigar, procure pesquisar. Eu quero saber o que é isso aqui. Então, um dos pontos que os pregadores, para você ser um pregador, você tem que ter, um dos cuidados que você tem que ter, é o cuidado de você primeiro aprender. Aprender. Por quê? Os princípios da teologia, principalmente da homilética, é ler, explicar, tá? Ler, explicar e aplicar. Eu li o texto, explico o texto e aplico o texto à vida da pessoa. Certo? Então tem gente que só lê e explica, mas não aplica. Tem gente que só lê, não explica e já vai aplicando. Então não pode. Tem que ter os princípios corretos. Então é ler, explicar e ler, explicar e aplicar. Muito bem, aplicar. Certo? Essa aplicação é a parte mais importante, porque quando a pessoa não tem experiência, ela lê porque achou bonito, né? Faz aquela explicação, mas não aplica. Então quem ouviu não entendeu o que foi para ele. Foi como se você estivesse contando uma história. Você contou uma história, tudo bem, mas quando você aplica, aí o negócio é diferente. Porque aí é como se o Espírito estivesse pronto para mergulhar dentro da pessoa quando você aplicasse. Tá? É aí que o movimento do Espírito dentro da pessoa vai acontecer. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que fala, por exemplo, sobre 10. Estou dando essas bases para vocês e esquentando, tá? Vamos lá, 10:46 de Marcos, o Evangelho, Marcos 10:46, é um texto muito pregado, muito falado, mas que quando a gente começa a entender, Marcos 10:46, é um texto, tem muita aplicação. Fala sobre quem? O cego de Jericó, o cego Bartimeu, é isso? Então o que é que acontece? Esse cego aqui, é como as pessoas lê o texto e depois que lê, ela vai dizer, olha, e o cego clamou, o cego depois mandaram ele se calar, depois Jesus mandou trazer ele, e Jesus disse, que quer que eu te faça? Ele disse que eu veja, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e aí ele foi curado e pronto, terminou a pregação. Terminou. Então, para que a pessoa entenda bem esse texto aqui, essa história, é necessário que você procure pesquisar essa história, aonde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, por que
aconteceu, o ano que aconteceu. Você tem que fazer uma investigação completa do assunto para você poder trazer uma ministração. E ali, aquela palavra sair com unção, que é o tempero, né, a capacitação para que Deus está dando, para que você possa assim convencer as pessoas, né, pelo Espírito de Deus. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Por exemplo, a gente lê aqui o texto, vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu. Primeira coisa que você precisa entender, Bartimeu, o cego. Você precisa entender que esse nome Bartimeu é dois nomes em um. Bar quer dizer filho, Timeu é provavelmente o genitor desse homem chamado cego Bartimeu. Então ele é filho de Timeu. Tá? Você já vai guardando recurso para a pregação. Investiga e vê que ele é filho de Timeu. Aí você precisa ter uma curiosidade. Ele é filho de Timeu. E quem é Timeu? Entendeu, Ladinho? Você precisa ter curiosidade. Você precisa fazer interrogação para você mesmo. Tá? Quem é Timeu? Aí você precisa ir lá procurar saber. A Bíblia não vai dizer quem é Timeu. Aqui. Você precisa buscar na história. É aquilo que eu falo para vocês, que é necessário, que eu mostro para vocês aqui toda semana, o livro que a gente compra. Tem assuntos que você só vai se encher completamente se você buscar recursos extra-bíblicos. Recursos extra-bíblicos. O que é isso aí? É a história que não está na Bíblia. Certo? Para você unir a história com a palavra de Deus. Aí você vai ter uma base completa para você explicar, aplicar e ser bem sucedido no seu sermão. Então, o que é que acontece? Bartimeu, Bar, filho, Timeu, um homem. Aí você pergunta, quem era Timeu? Timeu era o capitão do exército de Israel, que era aposentado, um grande comerciante bem sucedido, muito conhecido, tá? Mas quando Roma tomou Israel, ela confiscou os bens de muita gente, e Timeu foi um desses que foi confiscado não só os seus bens, como também a sua aposentadoria. Então o que é que acontece? Timeu ficou furioso e levantou uma revolta contra o exército de Roma e juntou algumas pessoas que estavam revoltadas por também terem perdido seus bens, e aí formaram um pequeno exército e partiram para cima de Roma. Só que não tinha como vencer Roma pela força. Era o maior império daquele tempo. A força estava toda depositada no Império Romano naquele tempo. Ele mandava e demandava. Então não tinha como vencer aquele império. Até porque era profético, estava na palavra, na história, que eles tinham que reinar ali para aquele tempo. Então não adianta tentar vencer o inimigo com a força, você vai perder. Não adianta. Então ele levantou uma revolta, juntou um pequeno exército e partiu para cima. O que aconteceu? Perdeu. Foi morto ele e seus companheiros. Tá? E quando isso acontecia, o exército de Roma não só matava o revoltado, como também pegava a sua família e marcava ela, né? Marcava ela para que ela ficasse vista por todo mundo como sendo alguém que se levantou contra o exército de Roma, e veja o pago que teve para que ninguém se levante. Então aqui o cego, que era filho de Timeu, foi uma vítima, tá? Ele foi arrancado seu globo ocular, né? Foi cego ali, cegado ali, digamos, e foi dada a ele uma capa para que ele ficasse ali pedindo esmola, para que servisse de testemunho para todo mundo que não tente se levantar contra o exército de Roma. É isso que vai acontecer. Perdeu a família todinha e ele ficou aí cego na miséria.
Veja, isso é uma história. Então, para você começar essa administração aqui, você tem que ter essa história. Tá? Essa história. Quando você tem essa história, aí você agora vai narrar que este cego, esse mísero cego, desprezado, digamos, sem família, né? Ali, mendigando, ele estava agora pedindo esmola em Jericó, e agora quem está passando por Jericó? Jesus. Jesus, né? E lembrando que existia duas Jericó, a nova Jericó e a antiga Jericó. Aqui Jesus estava saindo ele de Jericó, ou seja, Jesus já estava saindo da primeira Jericó do carro, né? Então o que acontece? Quando Jesus estava saindo, aí você vai dizer, o cego começou a interrogar e perguntar o que estava acontecendo, até porque uma procissão daquela nunca houve, ele nunca tinha visto, né? Porque Jesus sabia que Bartimeu estava lá e contava com ele. Jesus estava no seu último dia aqui na terra, última semana. A última semana, Jesus disse agora, eu vou para Jericó derrubar uma muralha que tem lá. Vou derrubar uma muralha que tem lá. Uma muralha da escuridão na vida de um cego, né? E a muralha era grande, porque quando Jesus passou por Jericó, ele não só foi Zaqueu, foi o cego Bartimeu, teve mais dois cegos diante também. Jesus saiu derrubando a muralha, né? E mostrando o horizonte para a vida daquelas pessoas que ali estavam acorrentadas pelo mal. Então, ali estava Bartimeu, pessoal, na beira do caminho, né? Para você já ter uma ideia que o que é que tem na beira do caminho? Tem coisa boa? Não. Quando você vem andando por aí, o que é que você vê na beira do caminho? Lixo, saco vazio, né? Lama. Então, esse homem está vivendo a vida de miséria, mendigando à beira do caminho. Então você já vê por aí, Bartimeu mendigando, passa aquela procissão lá, todo mundo glória, aleluia, louvado seja Deus, né? Bendito é aquele que veio em nome do Senhor, e aquela coisa mais linda. Ele disse, quem é que está passando? Aí disseram, é o matuto de Nazaré. Quer dizer, Jesus de Nazaré, você sabe que está dizendo que é o matuto. Jesus de Nazaré está dizendo que é o matuto. Nazaré era interior sem expressão, de prostituição, lugar esquecido. Lembra que quando acharam, foi Natanael, disse que quando foi Filipe que foi que achou Jesus, disse, achei o Messias, não foi? Aí você pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Então, para você ver como era Nazaré. Mas Deus confunde as coisas, né? De onde bem que se imagina, foi de lá que veio, né? Se bem que ele só viveu lá, ele não nasceu lá. Então o que é que acontece? Bartimeu está ali, aí diz, é o matuto que está passando. Aí Bartimeu repreende com sabedoria. Como assim? Matuto? Não. É Jesus, o filho de Davi. Quando ele diz, é Jesus, o filho de Davi, ele está dizendo, esse daí é, veja bem, um cego. Que a gente acompanhando Jesus, que chamava ele de matuto, não conhecia Jesus. E o cego conhecia Jesus. Por que ele conhecia Jesus? Porque ele era cego, mas ele era temente a Deus, ele ouvia a lei, ele ouvia os salmos, os cânticos, e ele gravava, e ele sabia que da raiz de Jessé havia de surgir um rebento, né? Um rei que reinaria. E quando Jesus passa, Bartimeu entende que não era o matuto de Nazaré, mas sim o filho de Davi, aquele que estava prometido, aquele que havia de vir. Veja que eu estou fazendo uma história para vocês e tem uma base de como deve ser feita uma administração, tá? Então, vai passando aí, agora é a minha vez, vou aproveitar. Eu vou aproveitar agora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Parece que a gente já tem ouvido a palavra que está lá em Jeremias 33, 3, né? Que diz como? Clama a mim e responder-te-ei. Aí você vai buscando recursos dentro da Bíblia para mostrar o que aquele cego está fazendo. Tem tudo a ver com a palavra. Tudo que está fazendo tem a ver com a palavra. Tá? E aí você vai
E ali o pessoal tenta calar ele, mas ele não se cala porque ele tinha certeza e convicção de quem ele estava adorando. Tá? Algumas pessoas te mandam calar, né? Querem calar a tua boca, né? Mas você não pode calar, porque você sabe quem está adorando. Tá? Esse é digno de honra, de glória, de louvor e da tua adoração. Tá? E aí, ó, cala a tua boca. Ele não vai te ouvir, não. Tem muita gente colocando você lá para baixo, dizendo que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Veja, eu estou explicando e já estou aplicando ao mesmo tempo. Está vendo? Eu estou explicando o acontecimento e estou dizendo a sua vida. Você vai conseguir. Isso é explicar e aplicar. Certo? Então, você vai conseguir. E aí, ele consegue tocar em Jesus. Agora, por que consegue tocar em Jesus, estando de longe? É porque a fé é o que move o coração de Deus. Porque sem fé é impossível. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você está entendendo? Então a fé de Bartimeu foi tão grande que mesmo em meio àquela zoada, aquela procissão enorme que estava ali acontecendo, Jesus, ó, a fé toca para ele. Ele parou e veio no meio de uma multidão, mais de 7.000 pessoas. Jesus para dar ouvido a pessoa que está clamando lá do outro lado, manda buscar ele, vai buscar ele, e aí traz o cego para ele, e agora? E pergunta mais: o que queres que eu te faça? Interrogação, né? Interrogação. Por que Jesus pergunta? Porque a gente só não tem um problema, a gente tem muitos, né? Qual que você quer que Jesus resolva nessa noite? Aí, que queres que eu te faça? E ele faz, Senhor, que eu, tem uma linguagem mais original que ele diz assim, que eu torne a ver. Que eu torne a ver, porque ele já via, ele enxergava antes. Né? Outro diz que eu veja, né? Que eu tenha vista. E o Senhor disse que o que salvou ele foi o quê, pessoal? O quê? Está vendo? Que todo o processo, toda a vitória dele estava centralizada em quê? Na fé. Está vendo? Então, se você não tiver fé, você não vai conseguir. E a fé não é um sentimento, é uma ação. Você tem que mostrar que tem fé. Tiago diz que tu tens fé, tu crê que Deus existe? Crê. Disseste bem, porque até o diabo crê e estremece. Agora fala o seguinte: tu tem fé, mostra a tua fé, né? Ele diz assim: eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tiago diz: eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque tem que tem fé, diz que tem fé, mas cadê as obras? Não vem para a consagração, não vem para a oração, não vem para o evangelismo, não se envolve nos grupos, tá? Reclama de tudo, não contribui com o dízimo, não ajuda na festividade. E agora? Cadê as obras? Se você tem 2 pés, 2 braços, você está falando, está comendo, está vestindo, está deitando, está dormindo, você tem que ter obra. Se você não tiver obra, a sua fé é morta. Então a sua fé tem que ser viva, seguida, não só de uma questão de fé, questão psicológica, mas ao mesmo tempo ela tem que produzir uma obra visível, para que todos vejam, é servo de Deus, tá? Então, tipo da coisa, vou dar 1 quilo de açúcar para alguém que está necessitado, aqui, aí ele faz obrigado, eu digo, agradeça. Aí ele viu que aquela obra ali é fruto da fé que eu tenho em Deus. Está entendendo? Então é por aí o sistema. Então tem gente que diz que tem fé. Aí Bartimeu mostrou ali, gritou, clamou, e ali aconteceu o milagre. E o mais interessante que eu acho no final do texto é que diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Agora ele acertou o caminho, porque ele estava à beira do caminho, né? Depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus pelo caminho. Diferente. Então tem gente que recebeu bênção da parte de Deus, foi curado do pecado, que é a pior doença que existe, né? Que é na alma, o médico não pode curar. Jesus curou.
mas depois que foi curado, não segue a Jesus. Porque seguir Jesus não basta só estar aqui dentro. Seguir Jesus tem que ter ações provenientes do amor, que é ajudar o seu próximo, amar, perdoar, né? Servir na casa do Senhor, levar a palavra aos que estão perdidos. Então tem tudo isso, pessoal. Então, isso aí foi um trocadilho que uma saladinha que eu fiz aqui, uma saladinha, para vocês entenderem como deve ser feita uma ministração. Tá certo, pessoal? Aí vocês entenderam? Quem entendeu? Amém. Certo? Aí você vai explicar, já explicou, e você vai aplicar a vida da pessoa. Então, assim como foi na vida de Bartimeu, também é na tua vida nesta noite. Tá? Basta você ter fé, basta você se levantar, saia da beira do caminho, venha para o caminho que é Jesus, e Ele vai mudar a tua vida, a tua história. Veja que Ele mudou a vida desse cego. Ele saiu da beira do caminho e passou a andar no caminho, e com muita alegria, porque diz que ele saltava e glorificava ao Senhor. Quem serve ao Senhor é verdadeiramente feliz. Pode vir angústia, pode vir tristeza, pode vir perseguição, pode vir tribulação. Ele sente aquela tristeza assim na sua carne, no seu corpo, mas lá dentro o Espírito Santo está dizendo: eu sou contigo, tu vais vencer a glória de Deus. Então, pessoal, isto é um tipo de ministração que a gente tem que ter, assim, que a gente tem que ministrar, para que as pessoas entendam a palavra de Deus, e quando ela sair, ninguém tira isso dela, ninguém toma, o diabo não tem mais como tomar. Mas se você lê o texto e não explica nem aplica, ela segue do mesmo jeito que entrou, ela só escutou uma história, tá? Ela não vai ter um entendimento. Então é necessário que a gente mastigue e ter mastigado para as pessoas que estão na igreja. Então, uma das coisas que eu aprendi quando eu aceitei Jesus e procurei crescer no conhecimento da palavra, foi procurar primeiro entender para mim, fazer as interrogações: por quê, quando, aonde, com quem, para quê, tá? Então tem que ser essas interrogações que você estiver lendo na Bíblia, que é para você ir pesquisar. E aí que entra aquela questão que vocês têm que investir no ministério de vocês com aqueles livros que eu mostro para vocês, é isso? Ter aqueles livros, tá? Para que vocês possam também ter uma ajuda, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. E também a questão das Bíblias de estudo, não é isso, pessoal? Vocês lembram? Quem viu no grupo aqui uma mensagem que eu falei sobre a questão do... Eu até esqueci. No grupo eu falei sobre... Quem está lembrado? Já você me lembra? Até eu esqueci agora. No grupo eu trouxe uma explicação sobre... O livro de Jó. O livro de Jó. Que salta até de alegria. Sim, foi sobre a questão do Jó. De Jó. Sim, que o pessoal diz. Que tem muita gente dizendo na igreja: ó, o pessoal se alegra, igreja. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Misericórdia. Não tem isso na Bíblia. Certo? Aquela expressão ali, ela é falando do Leviatã, que é um jacaré, tá? Ou um monstro marinho. E o outro é o hipopótamo. Então, ali é o monstro marinho, está dizendo que a tristeza salta da alegria diante dele. E ainda tem um porém, que no original que eu expliquei lá, não é alegria, é desespero. Né? Eu expliquei para vocês que, Sil, às vezes tem um exemplo, né? Tem uma letra em hebraico, não tem nenhuma letra aqui em hebraico aqui no momento. Eu vou ler o que tem em hebraico aqui, eu vou mostrar uma letra, eu desenhar uma letra, mas agora me faz de fora. Mas digamos que uma letra do hebraico seja assim. Aí aquela tem isso, aquela tem isso e tem isso. Um exemplo. Uma letra hebraica. Tá? Se nessa letra hebraica aqui, esse pontinho aqui, ó, sair, muda toda a explicação do texto. Veja bem. Um ponto muda a explicação do texto. Então tem muitas coisas na Bíblia que a gente lê, não é que a Bíblia está errada,
é o copista, porque a Bíblia ela era feita à mão. E ela foi copiada de textos, de certa forma, rasurados, de tão velhos que são. Tão velhos que são. Então, quando o texto ficava envelhecido, podia ser que um ponto desse fosse rasurado. Então, nessa questão da rasura, o copista escreveu do jeito que estava. Aí uma palavra que podia ser alegria, ela pode ser tida como desespero. Aí foi erro da Bíblia? É erro da Bíblia? Não. É erro do copista? Não. Foi uma consequência do envelhecimento do pergaminho, da onde ele estava copiando. Mas para isso existem as cópias, tá? As cópias dos originais, e nessas cópias a gente pode tirar dúvida de algumas coisas que estão desatualizadas nos dias de hoje, como por exemplo que a gente falou sobre o livro, por exemplo, Jó 41 42. Jó 41, 22. Vamos lá. 41, 22 de Jó. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer ou alegria. Certo? Aí, essa expressão prazer aqui foi justamente esse pontinho que o copista não viu, quando foi copiar, traduzir. Aí veja na Macatu. Essa é a Bíblia Macatu. A Macatu é aqui, eu posso falar. Lê aí. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Ei, lê de novo mais alto. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. E aí, essa Bíblia aqui está errada? Tá não. É porque ali é a atualização. Está entendendo? Ou seja, houve uma investigação do texto. Tá? É por isso que o texto tem que ser analisado, estudado para ser aplicado. Nunca fale jargão. O que é jargão? É aquilo que você ouve falar muito na igreja. Fala muito na igreja. Tá? Fala. A minha tradução está assim, ó, espalha terror por onde ele passa. É, isso mesmo. O Leviatã. Se o senhor vem, na verdade, vamos lá, vamos trazer para hoje uma expressão. Usa aqueles antílopes, né? Quando vão atravessar ali a África. Quem? Os antílopes, aqueles animais, os gnus. Quando ele vai atravessar a África, que tem aquela diversidade de crocodilos aqui, o desespero dele é de quê? Eu tenho que passar por aqui, porque eu tenho que passar por aqui. Mas vê como é que o autor ele traz o quê? E diante dele salta o desespero. Essa é a expressão de quê? De luta, de dor, de sofrimento, que o gnu está tendo que atravessar ali. E quem está ali é justamente os pequenos Leviatã, que é o jacaré. Justamente. Porque o Leviatã é a espécie de jacaré gigante. Ou Crocodilo. Um tipo de peixe de escamas gigantes. Eles têm uma dúvida assim, mas a tradução mais exata é um crocodilo gigante. Ele tem O bermote é o hipopótamo que a gente conhece no Jardim do Horto, bermote. Então, é feita aquela expressão. A mulher de Jó disse, amaldiçoa e morre. Se a gente investigar o assunto, não é amaldiçoa. Está entendendo? Ela está pedindo ali para que ele abençoe e morra. Né? Aí eu já trouxe essa explicação, vou trazer no grupo para vocês entenderem melhor, mostrando o grego e o hebraico para vocês, a explicação desse texto. Então, tem muitos textos que a gente precisa analisar. A sua Bíblia não está errada, certo? Agora, é questão de tradução. Por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando a tradução, porque a tradução é como se ele estivesse revendo algumas palavras que tinha na cópia lá. Porque não existe mais original, não é isso, evangelista Edgar? Não existe mais original, não é isso? Só existem cópias do original. E essas cópias que vieram do original, quando o original foi copiado, esses originais já estavam muito velhos. Então é isso que eu falei para vocês. Um pontinho muda a frase. Está entendendo? Mas graças a Deus que tem. Essa parte grande é a consoante. Certo? A parte grande é a consoante. Esses
pequenos são as vogais que dão o sentido da palavra. Da palavra. Deu para entender? Nosso professor aí passando. Então, pessoal, aí se tira uma letra daqui, que é semelhante, digamos, ao mar, né? Existe agora as traduções. As traduções. Porque o hebraico, lá Som. Fala aí. Vamos lá. Vê só, uma explicação que o nosso professor vai dar. Por exemplo, esse pontinho, essa letra grande aqui é, vamos lá. a consonante, o pontinho é a vogal, ela dá o sentido da Essa letra palavra. grande é semelhante à consoante. Certo? No hebraico, Você vai ver na palavra Yahvé. Yahvé. Aí quando você vê a palavra Yahvé, ela está pura, é original. Aí como os hebreus, ele dizia assim, para não usar o nome do Senhor em vão, a escola e Yahvé, aí para não usar o nome do Senhor em vão, aí eles colocaram Javé. O nome de Deus, aqui é o nome de Deus. Javé. No hebraico. Aí depois colocou Javé. Depois, Javé, justamente para o gentil não usar o nome de Deus em vão. Aí traduzindo para o português é Jeová, para o português. Jeová é a forma portuguesada. É isso? No grego, já dessa do grego. Jeová. É isso? Jeová. E A forma portuguesada de falar o nome de Deus. Quer dizer Deus Altíssimo, né? Agora você vai ver o original. Veja, isso tudo é coalizão. Não que o nome de Deus a gente sabe qual é o nome dele. Não existe. Ninguém sabe. Eu sou o que sou. É isso, eu sou. É isso. Ninguém sabe o nome de Deus, é isso. É só, nós temos vários nomes, né? No hebraico, Yahvé era eu sou. Eu sou. Todo Simplesmente. todo. E eu sou dois nomes. Eu sou. Eu sou. Aí eles, quando começou a lei, aí os hebreus colocaram o nome de Javé, para eles não usar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. E depois foi até acrescentado, né, professor? Depois foi até acrescentado para a palavra Senhor. Não é isso? Para evitar mais, certo? E para escrever o nome de Deus, tinha que limpar a ponta do pincel 7 vezes. Para poder escrever o nome de Deus, tinha que limpar a ponta do pincel 7 vezes. Que temor, né? Mas ele não usava a mão para abrir, era o dedo de ouro. Isso. Para não pegar no dedo. Veja só, e que temor, né? As pessoas, eu me lembro agora, eu me lembro agora que ele entrava para dentro da arca, a arca, falava com Deus que era a arca, e para sair da presença de Deus, não podia fazer isso não, ó. Se fizesse isso, morria, na hora. Para sair da presença de Deus, tinha que fazer isso, 7 passos. Quando chegasse aqui, o 7º passo, aquele podia virar. Se ele virasse antes, ele morria. Aí o pessoal entra na igreja, todo veio, faz certeza, saía de acabar a palavra, e bochechudo, com raiva, misericórdia, que falta de temor. Tem muita gente morta dentro da igreja hoje. Tem muita gente morta dentro da igreja, pessoal. Mas hoje a gente está aqui para receber vida e vida com abundância. Eu vou terminar, pessoal. Terminou aqui. Na semana a gente vai vir com, eu vou pedir para o nosso evangelista ele trazer uma explicação sobre essa questão do sermão. Tá bom, pessoal? Para a semana a gente vai trabalhar em cima disso aí. Aí o senhor pode vir para a semana? Pode vir para a semana? Pronto, vai estar vivo. Vai estar vivo. Vou profetizar. Certo? Então, eu quero. O nome da Maria, esqueci, é bom? Augusto. O nosso irmão Augusto, eu quero convidar ele para ele louvar o hino. Aí vai ter a oferta durante a semana que vem. Antônio. Ó, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? A nossa internauta que estão nos assistindo. Para a semana vai ter a explicação dessa questão do sermão, tá? E agradecer a todos que estão aqui. Mostra aí, seu Wilson, auxiliar Wilson.
estudando, aprendendo a palavra de Deus, se tornando um missionário com eficiência para levar a palavra de Deus adiante. Então, muito obrigado a todos vocês e a paz do Senhor. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Ele cantava o vídeo, eu gostaria que se a igreja puder